Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o Roda Viva de ontem apresentou para nós outros Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal. Ele caiu na roda lá e o nosso Ivan Longo, que começa o site da Fórum nas madrugadas de Berlim, lá de Berlim, ele entra aqui às 4 da manhã do Brasil e começa a atualizar o nosso site, fez uma matéria aqui longa, né, tratando do assunto, onde ele o Ivan traz o assunto a partir de uma pergunta do, se não me engano, Rodrigo Rangel. Estou aqui buscando isso. O jornalista Rodrigo Rangel pergunta a Bolsonaro se a PF de fato vai esperar o julgamento para prender Bolsonaro ou se pode pedir a prisão imediata do ex-presidente. Vejam lá qual foi a resposta do Andrei Rodrigues. Ele deixou as duas possibilidades em aberto, tanto esperar o julgamento como prender, fazer uma prisão imediata. Quer dizer, Bolsonaro hoje é um réu à beira da prisão. Vejam a resposta do Andrei. Esse é um caso, e são vários casos que são questões técnicas. A prisão ou não prisão não depende da vontade ou do desejo do imaginário das pessoas, ou de pressão política ou pressão popular. Depende de requisitos legais, requisitos que estão no Código de Processo Penal, que estão no Código Penal e que também precisam de uma decisão judicial. A Polícia Federal, salvo situação em flagrante, cumpre mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário e ouvindo o Ministério Público. Então, nesse caso, ou em qualquer outro caso, é uma questão técnica. Se estiverem presentes os pressupostos de alguma medida cautelar, a Polícia Federal não tem a opção de deixar de fazer, porque vai ser bom, vai ser ruim, vai ser desgastante ou não vai ser desgastante. Não é uma opção da Polícia Federal ignorar o que está na lei, declarou o Andrei. O que é essa fala dele? Deixa bem claro o seguinte: vamos avaliar a correlação de forças na sociedade para prender ou não o Bolsonaro. Havia gente que dizia isso no começo do governo Lula, ainda está forte, vamos deixar ele mais fraco. A questão é que o Bolsonaro, hoje o governo Lula está com uma avaliação pior do que no começo do governo, e o Bolsonaro hoje está na frente do Lula na pesquisa eleitoral, na última pesquisa eleitoral da Paraná Pesquisa, por pequena margem, mas está. Então, não prende mais o cara. Ou tem que prender agora porque a correlação de forças está ruim. Não tem correlação de forças quando se trata de discutir crime. É isso que o Andrei está falando. Olha só, segue o Andrei. Qualquer pedida de medida cautelar, seja uma busca e apreensão, seja uma medida diversa da prisão, seja a própria prisão, ela tem requisitos legais. Se algum investigado incorrer naqueles fatores ali, que estão elencados, se não me engano, no artigo 312 e 313 do Código do Processo Penal, que estão elencados ali para prisão preventiva. Por exemplo, o policial tem o dever de apresentar ao Poder Judiciário sua representação em razão disso, e é o dever, não é um direito, não é uma pretensão pessoal, prosseguiu. Ou seja, se o Bolsonaro quiser, de repente, entrar numa embaixada de surpresa, quiser pegar um aviãozinho para ir para o Paraguai, tem que prender, não tem papo furado. Opa, vamos ver o que vai acontecer. Não tem disso. Então, importante,
Rovai, mas o que o Andrei falou é o óbvio do óbvio, o óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues. O Andrei Rodrigues falou o óbvio ululante. Porém, em alguns momentos, o óbvio ululante é importante. É preciso que se retome para as pessoas o senso do que é o dever e o cumprimento das ordens constitucionais, porque esse país virou uma bagunça. Aqui, há alguns anos atrás, um juiz de primeira instância estava botando esse presidente na cadeia sem levar em consideração nada do texto constitucional. Juristas como Lênin Streck, que tiveram no 11h30 hoje, Pedro Serrano e tantos outros, Carol Proner, enfim, né, muitos deles fizeram um combate legal contra o lawfare. Marco Aurélio de Carvalho e o Fernando, nosso amigo Fernando Fernandes, quanta gente teve que dizer o óbvio. O óbvio ululante não era respeitado. Está aí o Andrei dizendo: Bolsonaro pode ser preso, sim, a qualquer momento, a depender do que ele vier a cometer e que infrinja o Código Penal. Então, a situação do bolsonarismo, né, não é uma situação de comodidade e de acobertamento de crimes. E foi corajosa a declaração do presidente, do diretor da Polícia Federal, porque estabelece um marco, aquilo que eles gostam de chamar de 4 linhas da Constituição. E nas 4 linhas de Constituição, Bolsonaro hoje flerta com a prisão. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.